Oi, queridos e queridas! Estou aqui com mais uma videoaula especialmente para vocês sobre signos verbais e não verbais, charges e tirinhas. A aula é da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Deus abençoe a sua mente para que a aprendizagem chegue até aí. Signos verbais e não verbais. O signo verbal é aquele expresso por meio de palavras escritas ou faladas. A linguagem é verbalizada. Verbo quer dizer palavra. Por isso que o signo verbal, a linguagem verbal, trabalha com a palavra escrita ou falada. Enquanto que o signo não verbal não tem a palavra, mas passa a mensagem por meio dos signos visuais, as cores, as imagens, as placas de trânsito, por exemplo. E ainda tem uma linguagem mista, que mistura o verbal e o não verbal, um complementando o outro. Vejam estes textos que eu trouxe para vocês compreenderem bem os signos verbais e os não verbais. No primeiro texto, nós temos a imagem desse círculo com este traço no meio, que todos vocês já sabem pelo seu conhecimento de mundo, que ele significa é proibido. E com a imagem do cigarro, é proibido fumar. Então, mesmo sem a palavra, você, leitor, leitora, consegue compreender o que se disse. Já no segundo texto, em que está escrito no círculo, é proibido fumar neste local, você percebe que usou-se somente a palavra, e esta palavra fez com que você compreendesse a mensagem. Então, aí o signo é verbal. No terceiro texto, nós temos a mistura, por isso a linguagem é mista, da linguagem não verbal e da linguagem verbal proibido fumar. Uma complementa a outra, dando mais ênfase à campanha contra o cigarro. Então, os signos verbais e não verbais, eles estão presentes nos inúmeros gêneros textuais que você lê no seu dia a dia. Há muitos gêneros textuais que trabalham somente com o signo verbal. Há outros que trabalham com o signo não verbal e outros ainda que trabalham com essa linguagem mista, que ajuda o leitor a compreender melhor o texto. O gênero textual charge, que trabalha muito com o verbal e o não verbal. A charge é um gênero textual de caráter humorístico, cuja finalidade é fazer uma crítica. E o interessante da charge é que ela é mais atualizada, é para aquele momento. É claro que existem charges que são para qualquer tempo, mas as charges principalmente trabalham com os temas atuais. As características da charge: retrata a atualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, origina-se da notícia jornalística, utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. E como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera. Efêmera quer dizer passageira, então o gênero textual charge
que é um gênero crítico, ele é passageiro porque ele é atualizado diante dos fatos que são noticiados pelos jornais, pelas revistas, pela televisão, pela internet. Vejam dois exemplos. Aqui nós percebemos, né, a linguagem verbal e a não verbal. E vejam que não dá para você compreender esse texto, essa charge, só com a linguagem verbal e nem só com a não verbal. Então, o menininho, uma criança, né, diz assim: não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, olha que crítica que se faz aí. O menino ganha um carrinho de mão, uma carriola. E aí a gente já faz uma crítica em cima disso aí, uma contextualização. Por quê? Quando que essa charge deve ter sido feita? No Dia das Crianças. A criança espera ganhar um brinquedo, como é do direito da criança ganhar brinquedos, brincar. E aí ele ganha um carrinho de mão, ou seja, a charge critica o trabalho infantil que ocorre principalmente nas classes sociais menos favorecidas. A outra charge que eu trouxe para vocês, ela está contextualizada no coronavírus, na época em que vivemos, e foi no primeiro caso confirmado no Brasil. Aí o brasileiro diz assim: achei que você iria desembarcar de um voo vindo da China. O outro, né, responde. E o outro nós vemos pela linguagem não verbal, que é o coronavírus. E ele diz: eu resolvi dar uma passadinha na Itália antes. Né? Então vejam aí que a linguagem verbal e a não verbal na charge, elas se complementam. Compreende-se melhor a crítica que foi feita. As tirinhas são uma forma divertida de gênero textual com histórias curtas que proporcionam uma leitura muito atraente, né? Porque é uma leitura rápida. Este gênero utiliza-se de quadros para narrar um fato, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos no máximo, na maioria das vezes na forma de humor, e são muito encontradas em jornais. As falas são registradas em forma de balões ou onomatopeias, né? Os sons que a gente percebe muito nas tirinhas. Aqui nós temos uma tirinha da Turma da Mônica. O personagem Franjinha, ele está lá na primeira imagem, olha, olhando de um lado para o outro e gritando o seu cachorro: Bidu, Bidu! Então, olha como a linguagem não verbal, ela completa a verbal. Então, a gente vê que ele está desesperado, o movimento que foi colocado para a cabeça dele. No segundo quadrinho, ele continua procurando o Bidu. E também no terceiro, né? Comprovando aí que os cachorros não gostam de tomar banho. Então, a tirinha é essa forma divertida de vermos a história, né? Uma narrativa. Então, esses gêneros textuais que estamos estudando são muito comuns no nosso dia a dia e muito importantes para percebermos que o mundo da leitura está ao nosso redor. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida e a da sua família.